Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O mais recente estudo do Fórum Económico Mundial revela que a pandemia agravou a desigualdade entre homens e mulheres. Elas foram mais prejudicadas pelo desemprego, mais sobrecarregadas em casa. Tudo isso sabemos, e há este estudo mais recente e outros que vão no mesmo sentido. Em Portugal, como está a situação? É o que queremos debater nesta edição do Da Capa à Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fundação Francisco Manuel dos Santos que, de resto, por estes dias lança mais um documentário sobre as mulheres em Portugal para acompanhar esta semana. São nossas convidadas a socióloga Anália Torres e a Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Sandra Ribeiro. Obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-las aqui neste programa da Capa à Contra Capa. Começo por si, Anália Torres, mais à distância também. De facto, como indiquei, todos os indicadores apontam para esta sobrecarga das mulheres que a pandemia significou, para além da situação de base. A situação de base já era muito desigual. E continua. Por exemplo, há aquela diferença na paridade dos 135 anos que vai demorar algum dia a haver uma paridade entre, por exemplo, na área da saúde, da economia ou da política. Deixe-me colocar a questão de outra forma. Se teria sido possível, num evento tão surpreendente, fazer algo mais para impedir que a desigualdade se cavasse ainda mais por conta desta pandemia, Anália Torres? Diz-me, quer dizer, se era possível, não compreendi bem a pergunta, não é? Já existindo uma desigualdade conhecida, sabendo que eventualmente um evento tão surpreendente como este traria certamente ainda mais complicações a essa situação desigual, teria sido possível aos poderes públicos, às políticas públicas, às instituições, fazer algo mais para ajudar a que esta desigualdade não se cavasse de uma forma tão acentuada como estamos a observar? Bem, de facto há uma questão de fundo, é quando fala da questão de fundo, é essa que é preciso ir combatendo para que depois ela não se agrave em situações deste género, não é? E vamos lá ver também porque é que é assim, não é? Quais são as razões que podem contribuir para esta desigualdade de fundo que depois, entretanto, em situações como esta se podem ainda ampliar, como foi o caso. E talvez vale a pena olhar até mesmo porque é que estas situações se ampliaram, não é? Digamos, nesta situação concreta. A questão da desigualdade entre mulheres e homens está muito assente numa certa desvalorização da dimensão a que as mulheres tradicionalmente têm estado ligadas, que é a dimensão do cuidado de uma forma global, não é? Da questão do cuidado da casa, do doméstico e também do cuidado em relação à família, às crianças, etc. Bom, às crianças, aos idosos e tudo o que tem a ver com... Portanto, digamos, é como se durante todos estes anos quase dizemos milhares, não é, de anos, a ideia de que as mulheres são, digamos, as principais responsáveis por esta esfera, que é a esfera privada, é uma ideia muito prevalecente e que tem feito... Agora, da dimensão, pensando em termos do espaço público, porque entretanto muita coisa mudou no mundo e portanto a dimensão da ocupação da esfera pública e da esfera, digamos, do trabalho, da esfera mais produtiva, digamos assim, por parte das mulheres, foi uma realidade, uma transformação muito grande. Nós dizemos que persiste a desigualdade, mas houve grandes transformações na situação das mulheres e dos homens, globalmente, falando assim, mas também nas das mulheres especificamente. Mas um episódio destes faz recuar essa tendência. É porque justamente o problema é que na situação em que estamos a viver, em que, no fundo, essa dimensão, as mulheres já estão, por exemplo, também na esfera pública, na esfera do trabalho, responsáveis pelas frentes que foram atacadas, digamos assim. Se olharmos, por exemplo, quem é que trabalha na área da saúde, basicamente é esmagadoramente o setor, são as mulheres, não é? Que é um setor ainda por cima, quem é que trabalha basicamente na área
também da educação, são as mulheres de uma forma global. Portanto, como para além disso as mulheres acumulam a dimensão da esfera privada, o que nós vemos é que um cotidiano de uma mulher e de um homem, hoje em contexto de pandemia, e evidentemente que há setores também masculinos que também foram afetados, mas digamos que os que foram afetados de uma forma global são aqueles em que as mulheres estão ativas, digamos, e estão ativas nas duas frentes. E, portanto, o problema é quando, por exemplo, as crianças, quando há confinamento, as crianças vêm para casa, ou os idosos, enfim, estão também confinados, digamos assim. Há uma necessidade de cuidar dessa esfera, mas ao mesmo tempo também há necessidade de continuar a trabalhar em termos profissionais tal como se continuava. E, portanto, daí essa acumulação. Deixa-me ouvir aqui Sandra Ribeiro sobre este tópico. As mulheres ficaram desacompanhadas, desprotegidas com todas estas dimensões a que tiveram que acudir durante esta pandemia? Olá, muito bom dia. De facto, quando acontecem as crises, como uma que estamos a viver, há sempre... As mulheres, e neste caso aconteceu, estão mais sujeitas às consequências negativas porque efetivamente elas já vinham numa situação de desvantagem e isso acontece, não é? Portanto, nós temos que as mulheres, como foi aqui dito, estão nos setores considerados essenciais, que continuaram a trabalhar, que continuaram a estar em risco diário, em contacto com o risco da pandemia, portanto, quer na saúde, quer no cuidado, quer até naqueles serviços que não puderam parar de produção alimentar, enfim. E, ao mesmo tempo, foram aquelas que também foram mais atingidas por setores que, de uma forma geral, já viviam com um trabalho precário, sazonal, mas que foram altamente atingidos por esta crise, como seja, por exemplo, a parte do turismo, então no nosso país é fundamental, e aí temos as mulheres também a perderem mais emprego ou estarem mais sujeitas a postos de trabalho que foram abrangidos pelo layoff, por exemplo. Eu não diria que elas foram abandonadas, eu diria era que, de facto, elas já estavam numa situação mais difícil e, portanto, estão a ter consequências maiores. Mas eu acho que também é importante aqui referir que é muito difícil numa pandemia, ainda por cima como esta, que ninguém imaginava que iria acontecer, que se nos tivessem dito em fevereiro de 2020 o que é que íamos viver em março de 2020 e daí para a frente, é claro que não se consegue ter medidas imediatas para tentar evitar que hajam este género de danos. Agora, aquilo que é muito importante é garantir que na recuperação, que nas medidas de recuperação a perspectiva de género é tida em atenção. E eu devo dizer aqui que, de facto... Pode arranjar aqui uns exemplos já agora. Exatamente. Neste momento, portanto, aliás, o governo português, para preparar a sua presidência portuguesa, pediu ao Instituto Europeu para a Igualdade de Género para fazer um estudo, uma pesquisa sobre exatamente os impactos socioeconómicos do Covid numa perspectiva de género. Esse trabalho já é conhecido do público, já foi apresentado o mês passado e ele é extremamente importante porque ele vem exatamente demonstrar tudo aquilo que nós já pensávamos que acontecia, tudo aquilo que já muita academia vinha dizendo, mas agora temos os dados, os factos e os dados concretos são importantíssimos para fundamentar as políticas e o diálogo que é preciso ter aqui. E, portanto, nós agora estamos a viver esta fase de criar os planos de reforma e resiliência. Todos os Estados-membros vão ter que os ter e obrigatoriamente, a Comissão já assim o exigiu, que tenham esta perspectiva de género. Portanto, esta é que é, direi eu, o grande momento nevrálgico onde temos que estar muito atentos e atentas e onde temos que fazer toda a força e influência possível para garantir que as medidas de apoio ao emprego têm uma perspectiva de género, as medidas que podem ser até de ambientais, de empreendedorismo, cultura, educação, tudo tenha esta vertente, para garantir que as mulheres efetivamente não ficam ainda numa situação pior do que aquela que tinham antes da pandemia. Anália Torres, o que é que pode ser feito nesta recuperação? Eu estou a lembrar-me de um ponto em particular que o legislador tem que tomar atenção, que tem a ver com o trabalho não remunerado e que com a pandemia tornou-se mais evidente essa dimensão e o peso, a sobrecarga que existe sobre a mulher, volto a dizer, não remunerada. Parece-lhe que a pandemia também pode, por outro lado, fornecer
oportunidades para mexer em algo que já devia estar mais resolvido até antes de aparecer esta crise pandémica? Eu acho que é uma oportunidade boa no sentido de dar mais evidência a essa realidade, não é? Que é mostrar, quando as pessoas hoje percebem que o que é estar em teletrabalho, por exemplo, numa operadora e depois, entretanto, também ter que dar atenção aos filhos, estas realidades acabam por parecer mais evidentes, por mostrar-se mais evidentes. E aí eu acho que é preciso atuar a dois níveis, exatamente, por um lado, a um nível daquilo que se tem chamado, digamos, as políticas públicas, como já foi dito pela doutora Sandra, e isso é absolutamente central, pensar sempre que em tudo, não é? Olhar para uma questão, para as questões de género como transversais a todas as dimensões da vida social e perceber como é que elas são vividas. E, portanto, aí as medidas, por exemplo, a visibilidade da questão do peso económico do próprio trabalho não remunerado, não é? Portanto, é dar visibilidade. E as políticas públicas têm essa dimensão. Mas depois há outra, que é a dimensão, digamos, mais cultural, que é isto que estamos a fazer agora aqui, entre muitas outras coisas, que é a dimensão de dar visibilidade ao peso desse trabalho doméstico, de reprodução, desse trabalho que aqui inclui também a questão dos cuidados com os filhos. Porque aí a desigualdade é muito brutal e é uma dimensão em relação à qual nós temos que tomar consciência coletiva. E eu estou a dizer isto porque, por exemplo, para alguém que, como eu e como muitas outras pessoas, temos batalhado há muitos anos para dar visibilidade a questões como a violência doméstica, nós hoje podemos dizer que em relação a essa dimensão, a sociedade portuguesa também já evoluiu de uma forma que é muito diferente daquela, desde há muitos anos que eu vinha trabalhando neste assunto com outras pessoas e, portanto, que vemos tematizando a questão da violência. Portanto, é como se nós olhássemos assim, bom, finalmente há maior consciência disto. E depois em relação a esta questão do peso do trabalho doméstico e do peso daquilo que muita da desigualdade relativamente às questões salariais entre homens e mulheres é explicada por esta dimensão de não partilha dessa atividade em casa, não é? E isso é também uma questão de consciência coletiva e de partilha e de digamos, do ponto de vista global, mostrar que isto é mesmo uma sobrecarga que é impeditiva, muitas vezes, das pessoas poderem desenvolver todo o seu potencial. E ainda por cima é vivida no privado com dificuldades, muitas vezes, não é? Porque cada pessoa acha que aquilo é um problema seu, não é um problema individual. E não é um problema global, porque toda a atividade que tem que ver com alimentar, pensar no que é que se vai comprar, tentar fazer o abastecimento, quer dizer, uma refeição por dia, não é? Uma refeição por dia, que não é só uma, são mais, mas tudo isso envolve um planeamento, um esforço, etc., que normalmente está, para além da dimensão profissional, a cargo das mulheres. Ora, do ponto de vista cultural, e isso é que é preciso também aqui batalhar, para além das políticas públicas, tem que ser de cima para baixo, mas também, em termos globais, a consciencialização coletiva da importância desta atividade, que sem a qual, reparem, a pandemia mostrou isto, se não há corpo saudável, se não há, digamos, reprodução da nossa capacidade de trabalho, também não há trabalho, não é? Ficamos todos confinados. E eu gostava de perguntar, Sandra Ribeiro, se essa mudança cultural será inevitavelmente lenta, porque eu comecei com os dados do Fórum Económico Mundial. Portugal está no lugar 22 em 156 países. Está mesmo cá em cima no topo, ou seja, e a Europa, de resto, está no fundo alinhada com a Europa. Quer dizer que houve um progresso e houve uma cadência de progresso. Esse progresso não pode ser acelerado? Parece-lhe que há condições para acelerar? Este ritmo é, apesar de tudo, sem precedentes? O que é que pensa sobre isto? Nós fizemos uma evolução fantástica nos últimos anos. Então, se fizermos uma janela dos últimos 40 anos, de facto, não tem nada a ver com o Portugal que era e o Portugal que hoje temos em matéria de igualdade e em matéria de consciencialização das desigualdades que ainda permanecem entre homens e mulheres. Agora, aquilo que nós conseguimos perceber é que nós temos vindo a cavalgar os níveis de igualdade nos rankings internacionais nas áreas em que
Por influência legal, o conseguimos fazer. Inclusive a questão das cotas, por exemplo, foi uma das que fez subir nos últimos anos de uma forma bastante consistente o acesso de mulheres a cargos de direção, por exemplo, ou ainda um pouco mais para trás, ainda a lei da paridade nos cargos públicos, na Assembleia da República, nas autarquias, e aí nós conseguimos de facto ir subindo bastante. Nas questões do acesso à educação e à educação, temos muitas mais mulheres hoje em dia. O que está a dizer é que se legalmente for feito um esforço nesse sentido, consegue-se lá chegar. A questão é, e isso não é um pouco artificial, ou seja, a mudança não é estrutural da sociedade, mas é motivada por alguém que tem essa política e pode eventualmente mudar de um momento para o outro? Diz-se muito que as questões não mudam por decreto e que a igualdade não se impõe por decreto. Não se impõe, mas ajuda muito, porque efetivamente quando há a legislação, isso significa que é um sinal, e mais do que um sinal, é uma política pública que os governos que sucedem apostam e que efetivamente entendem que é aquilo que deve ser o ideal e o que se deve procurar num Estado Social de Direito, como é aquele que nós vivemos. A questão é mais complicada, é no dia-a-dia. Há uma diferença grande entre aquilo que é o que está na legislação, o que está nos documentos orientadores e depois aquilo que acontece na prática. E quando nós vamos para as questões da conciliação entre vida familiar, profissional e pessoal, quando passamos para esta questão do trabalho não pago, aí entramos muito mais numa esfera de mentalidades que são muito mais difíceis de mudar. Então onde é que identificaria onde nós estamos mais atrasados, digamos assim? É nessa questão da conciliação de trabalho-família, no lado menos positivo da boa história que Portugal neste momento conta? Eu acho que na conciliação nós fizemos também grandes evoluções, mas na questão da ideia sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, na questão dos papéis estereotipados e tradicionais, é aqui que eu acho que nós ainda temos alguma dificuldade. E é aqui que ainda, por muito que se faça, ainda está muito enraizado esta lógica de que as mulheres são cuidadoras e os homens são provedores. Mesmo quando elas já estão a trabalhar 10 horas fora de casa. E nós vimos muito isso nesta situação, inclusive do teletrabalho. O teletrabalho que pode ser um fantástico instrumento de conciliação, mas que também pode ser uma armadilha louca. E nós temos sentido isso, temos visto, e tem-se falado muito dessa questão. Temos também percebido na estatística que são mais mulheres a fazer teletrabalho do que homens, e fazem teletrabalho, mas cuidam dos filhos, cuidam dos mais idosos, dos doentes, planificam a comida, tudo ao mesmo tempo. E de facto ainda se torna mais complicado. Eu estou certa que naturalmente este momento de pandemia, houve também muito teletrabalho feito por homens, e que os homens fizeram mais em casa do que faziam antes da pandemia, durante esta fase, principalmente com a parte do confinamento das escolas e tudo mais. Mas continua esta ideia e continua na prática a acontecer este princípio de que são as mulheres que o devem fazer. Aliás, deixa-me só dizer, saiu recentemente um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça muito interessante, que pela primeira vez veio reconhecer o valor do trabalho não pago que uma mulher tinha feito no âmbito de uma relação. E houve uma sentença nesse exatamente. sentido. E tem muito interesse porque ela a legislação é aplicável para o casamento, para o divórcio, na verdade, e conseguiu-se fazer aqui uma aplicação, porque apesar de não serem casados, porque tinham uma relação há mais de 30 anos. E foi a primeira vez que se conseguiu fazer isto. Isto é extremamente importante. Anália Torres, dentro da boa história de Portugal, as áreas, quais são as dimensões do problema que estão mais atrasadas e que é preciso acelerar em Portugal? É estas precisamente que disse a doutora Sandra Ribeiro, e portanto estamos a completar-nos, digamos. Mas deixe-me dizer só em relação precisamente a esta dimensão da desvalorização do trabalho doméstico, e que repare que em relação a esta medida que se falou, a medida jurídica, ela já existia na lei. Esta possibilidade dos créditos de compensação serem desde 2008, não é? Mas só agora, isto é bem um exemplo de como e aí até estamos a falar, por exemplo, provavelmente daquilo que é a aplicação da lei. Às vezes há as leis, estão lá, mas depois não há aplicação. Portanto, desde 2008 que esta lei aqui agora, que esta questão da compensação foi só agora, é que mais de 11 anos depois é que ela que se conseguiu implementá-la. Isto também é para dar um sinal
de que é muito importante a legislação. Por exemplo, reparem, um exemplo concreto, o Parlamento é completamente diferente desde que há a Lei da Paridade, que foi em 2006, não é? Quer dizer, não tem nada a ver com aquilo que era antes, porque de facto já... E agora parece uma evidência, mas eu lembro-me de se discutir e de haver uma resistência brutal relativamente às cotas no Parlamento. Mas eu ouvi recentemente um líder partidário com grandes responsabilidades dizer que tinha dificuldade em encontrar mulheres para as candidaturas autárquicas. Esse é o problema. Elas nunca aparecem. Basta se puser lá uma mulher à procura, ela encontra-as. Anália, e não sei se eu vi no jornal que a deputada Lina, exatamente. numa semana arranjou-lhe uma lista de candidatas. Claro. Por isso a coisa basta estar lá outro olhar. Mas se revela uma falta de atenção em relação à realidade. Claro, e não só, porque efetivamente, por exemplo, isto aqui, para discutir então as questões da política, não era aquelas que me dava mais vontade de discutir. Mas as questões é que, por exemplo, ao nível autárquico, muitas vezes são os homens, de facto, ao contrário até de uma ideia que havia, que estão nas localidades e que, como têm mais disponibilidade também, aparecem. Mas depois há lá mulheres que estão mais escondidas e que entretanto, se calhar fazem o trabalho, mas que as reuniões que fazem não são à mesma hora e que estão disponíveis para vir. Porque, repare, o Parlamento mudou porquê? Porque as mulheres não quiseram ir? Claro que queriam. O problema é que não tinham as mesmas oportunidades. E agora, repare, uma coisa que é mesmo flagrante da injustiça. Tudo o que é provas cegas, isto é, por exemplo, quem é que entra na magistratura? Hoje nós sabemos que a maioria dos juízes portugueses são juízas, não são juízes, a maioria. A maioria dos médicos não são médicos, são médicas, a maioria, mas ao nível dos 60%. E que para entrar na magistratura ou para entrar na medicina são precisas notas muito elevadas. As mulheres estudam mais e têm mais notas, de certa maneira, notas mais elevadas. Responde àqueles, e aquelas já agora também muitas mulheres que, quando confrontadas com a questão das cotas, sublinhavam a questão também do mérito, ou seja, eu quero aquele lugar pelo meu mérito e não pela cota, Sandra. É que não estão a ver bem a questão e depois precisamente também há aquela dimensão inconsciente que é um bocadinho, que todos nós achamos que não deve ser assim, mas repare, por exemplo, a Universidade de Lisboa, por exemplo, quando foi em 2013, o reitor só escolheu homens, praticamente. Não, eram agora, há a lei, houve a lei, justamente a lei que impõe a repartição equilibrada. Claro que lá estão imensas mulheres agora nas listas, pois, porque elas estavam lá antes, tinha havido reitoras e pró-reitoras. Eu às vezes também explico isto, há uma dimensão inconsciente e há uma dimensão que tem que ver com as nossas redes de relações, digamos assim. E por isso é que eu disse, quando há lá uma mulher, provavelmente ela vai escolher mulheres, não é? Porque estas coisas não são conscientes, também é importante, não há ali uma espécie de conspiração dos homens contra as mulheres num cantinho, não é? Estas coisas são, por exemplo, a pessoa aponta pessoas, não é? Aponta pessoas quando eu, por exemplo, já me aconteceu a mim, eu aponto pessoas e aponto as pessoas naturalmente que eu acho que se me pedem para indicar, indica as pessoas relativamente às quais eu tenho confiança que vão fazer um bom papel, não é? Estamos a ouvir Sandra Ribeiro. Eu concordo com a professora Anália, naturalmente, mas acho que se queremos, se há a questão que foi a desconstrução e o introduzir ruído na discussão sobre as cotas, foi essa de que, mas nós queremos chegar ao sítio por mérito, ou nós queremos que o que importa é que cheguem lá os melhores e as melhores. Mas as cotas não põem minimamente em causa o mérito. Aliás, as cotas é uma forma de procurar mérito. Procurar mérito é na diversidade e não apenas entre os homens, e foi isso que se fez. Porque exatamente o que acontecia era isso, eles eram sempre escolhidos dentro da mesma pool e, portanto, era a pool onde não estavam mulheres. As mulheres, obviamente, que estão em cargos de direção e que assim atingiram esses cargos por aplicação das cotas, quer para as empresas, quer na paridade na Assembleia da República ou no Poder Local, obviamente são mulheres com imenso mérito, porque se não fossem, não poderiam estar a exercer essas funções. Aliás, até é importante, e diria eu, então, e o mérito dos homens que sempre chegaram a estes lugares, aí nunca pensaram em escrutinar isso? Enfim, lá está, esta questão das mulheres não serem sempre vistas. Para uma mulher conseguir chegar a um cargo de direção, parece que tem que provar 32 vezes mais que tem talento do que um homem, e isso de facto é extremamente penalizador. Isso vê-se, desculpe, só
só para acrescentar, Diga. é que isso vê-se, por exemplo, muito claramente nas questões das provas cegas. Portanto, há estudos que mostram vários, por exemplo, as orquestras, não é? As orquestras, a partir do momento em que as provas são feitas com uma cortina em que não se sabe quem é que está a interpretar, há muito mais mulheres nas orquestras. Quando há isso, porquê? Porque há também, aqui vamos pensar, também como é que estas coisas acontecem e porquê é que na cabeça das pessoas surge esta questão, escolho este ou escolho aquele. É porque, de facto, há associado aos homens, porque há mais tempo estão no espaço público, porque há mais tempo, porque de facto, está sempre associado à questão do público e do poder, as figuras masculinas. E, portanto, homens e mulheres, por exemplo, também os estudos mostram que para um CV igual, homens e mulheres escolhem o homem no recrutamento profissional. Anália, Portanto, e a razão também tem muito que ver com a questão da parentalidade, não é? Claro. Essa é uma questão sempre de fundo, lá está. Porquê? Porque o cuidado das crianças continua a ser entendido como algo da mãe, algo que são as mulheres que fazem. E, portanto, quando está nesta situação de dois currículos com as mesmas condições, com as mesmas valências, e ela tem ali 28, 29, 30 anos, perigo. Pode vir a ser mãe a qualquer altura. E claro que esta continua a ser hoje uma situação que ainda de discriminação, mesmo que seja inconsciente. Aproximamos mais da parte final. Anália Torres, tem-se falado muito mediaticamente da dimensão do feminismo hoje em dia, é muito mais discutido em vários fóruns. Qual é o grande desafio do feminismo de 2021, daquele que temos hoje, Anália Torres? Eu acho que, primeiro, acho que de facto nós estamos a viver uma altura positiva relativamente a essa visibilidade, sobretudo das mulheres mais jovens, não é? Que é uma coisa importante, porque as mais velhas, enfim, já há muito tempo que estas questões são levantadas e também é com grande satisfação que eu vejo justamente alguma mudança a esse nível. Mas eu acho que esta questão da igualdade mesmo, quer dizer, o desafio principal para mim é de facto que homens e mulheres vivam em paridade e em igualdade, e no século XXI que tantos avanços foram feitos, que as questões que têm que ver com homens e mulheres sejam questões de pessoas e, portanto, passem as diferenças sejam as diferenças que fazem de nós pessoas diferentes. Todos nós somos diferentes, mesmo no grupo dos homens e no grupo das mulheres. Aliás, as diferenças entre homens e mulheres, até quando nós comparamos, portanto, em ideias, valores, etc., não são assim tão distintas. Nós homens e mulheres queremos coisas parecidas, só que, de facto, desde pequenos que somos socializados numa lógica diferente. Ora, já estamos no século XXI, já tantas barreiras foram ultrapassadas a tantos níveis, do ponto de vista legal já temos, enfim, possibilidade de ir sempre mais longe, que o desafio é mesmo viver em paridade, viver em igualdade, viver cada um exprimindo depois as suas diferenças, mas que elas não tenham que dizer só temos um filho, temos uma criança, temos de alguém para cuidar, agora cuido eu, depois cuidas tu, agora proteges tu, depois protejo eu. Tu estás em dificuldade, homens e mulheres, eu acho que isto nas relações entre as pessoas, não é? Tu estás em dificuldade, não tens que ser sempre tu a proteger-me porque és mais forte, entre aspas. Não, tu estás em dificuldade, eu protejo-te a ti. É este viver, digamos, em igualdade que acho que é uma... Sandra Ribeiro, a mesma questão. Desafio do feminismo hoje em dia. Bom, o feminismo é a luta pela igualdade entre homens e mulheres, igualdade e liberdade. E é sempre importante também fazer este esclarecimento, porque o feminismo não é o antónimo de machismo, nem pouco mais ou menos. E às vezes há essa forma, diria eu, de ruidosa de tentar colocar-se a questão e pôr tudo de cabeça para o ar e parecer e pode ser exercido erradamente também, nesse aspecto? O feminismo erradamente... Bom, o feminismo é, como digo, o feminismo... No sentido de ser o antónimo de machismo. Não, se quiserem utilizar dessa maneira, se tentarem fazer uma comunicação por essa lógica, claro que aquilo que estão a fazer é tentar, de uma forma enganosa, tentar dizer que o feminismo é as mulheres quererem tudo aquilo que é dos homens e tratarem mal os homens e serem elas a mandar e os homens ficarem desgraçadinhos. Não é nada disso, isso é muito importante que se diga. O feminismo é a luta pela igualdade
entre homens e mulheres. E, portanto, para mim, 2021 seria atingir esta igualdade, que nós ainda não atingimos, ainda temos muito para caminhar para lá fazer, mas principalmente garantir que não haveria retrocessos. E por isso é muito importante, e começámos a nossa entrevista exatamente a falar por isso, a falar deste assunto, há riscos de retrocesso e temos que fazer tudo para que isso não aconteça. E foi em 2021 que aconteceu um facto, não foi em Portugal, mas tem uma dimensão global, tem uma dimensão simbólica, política, cultural muito importante, e eu queria fechar com esta pergunta, este desafio a ambas. Anália Torres, se chamasse Ursula von der Leyen, tivesse sido confrontada com aquilo que aconteceu no Palácio Presidencial na Turquia, em que basicamente a Presidente da Comissão Europeia se foi confrontada e desrespeitada, mas confrontada sem um local protocolarmente destinado para a sua presença em igualdade com as outras pessoas que estavam lá, o que é que faria no lugar de Ursula von der Leyen, sabendo nós o que fez a Presidente da Comissão Europeia? Eu levantava-me e saía da sala, ou por outra, nem sequer não me sentava no sofá. Eu vinha-me imediatamente embora, virava as costas e vinha-me embora. Não, acho que era compreendo o que a Presidente da Comissão Europeia fez? Compreendo, porque ela pode ter ponderado mais na posição institucional, mas acho que ali estava-se a apocar. E, portanto, acho que ela decidiu, as pessoas decidem no momento, não é? E eu acho que ali ela poderia ter mesmo feito uma posição de maior rejeição. Compreendo por causa dessa dimensão institucional, ela pode não ter querido, mas eu não faria isso. Não faria isso, e acho que teria tido, se calhar, efeitos mais... a provocação estava lá e, portanto, era ter feito uma coisa mais radical. Sandra Ribeiro. Pois, bom, eu talvez também porque tenho uma posição mais institucional, talvez eu consiga compreender, ou por outra acho que não me vinha embora, porque pensaria muito rapidamente, bom, o que é que eu posso fazer para tentar que isto não seja um incidente internacional ainda maior do que o que parece aqui ser, mas perguntaria, dirigir-me ao Sr. Presidente da Turquia e dizia, por favor, olha, parece que falta aqui uma cadeira, por favor, vá, providencie para buscar, porque senão a reunião não pode começar, e ou por mim é que a reunião acontecesse. E esse episódio acaba por, das ondas de choque que criou, na vossa perspectiva, beneficiou a posição da mulher de alguma forma? Anália Torres. Eu acho que... Em sentido pela crítica que foi sim. feita em relação ao próprio Presidente do Conselho Europeu. Sim, eu acho que acabou por ter efeitos positivos neste sentido, porque de facto tematizou esta questão que nós vimos defendendo há muito tempo, que é a questão de que um homem é encarado como mais prestigiante que uma mulher, e portanto ficou tão evidente que aquilo que nós dizemos, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o que é que elas estão a falar, não é? Isto é uma coisa, porque há dimensões de invisibilidade desta questão, porque por outro lado também como as mulheres avançaram tanto, não é? E pronto, ali ficou muito claro que aquilo, enfim, era política que também se estava ali a jogar, mas também era política a partir de uma coisa que é o desprestígio da figura feminina e prestígio e portanto nesse sentido deu evidência à questão, não é? Sim. Sandra Ribeiro? Sim, claro que eu acho que houve toda a intenção do Presidente da Turquia de tentar demonstrar, enfim, a consideração que fazia de que uma mulher de facto é menor do que um homem e que portanto não teria, não se deveria sentar ao seu lado e antes deveria ser então como o Presidente do Conselho da Europa. Eu creio que é profundamente lamentável que o Presidente do Conselho da Europa tivesse efetivamente sentado naquela cadeira, e sim, acho que e que depois não se tenha levantado imediatamente e que tenha tentado resolver o problema. Acho que foi de facto absolutamente lamentável, e acho que deixou bem claro isto, que de facto continua a existir, e claro que também é uma questão cultural, e a Turquia está, enfim, nesta cavalgada agora contra o feminismo, e portanto deixou-o bem claro. Sandra Ribeiro, Anália Torres, muito obrigado pela vossa presença nesta Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O pano de fundo é também este documentário Mulheres em Portugal, a emitir esta semana pela RTP, com entrevistas a especialistas, suporte de dados estatísticos da Pordata e também o apoio científico da nossa convidada, a socióloga Anália Torres. Quisemos falar sobre as mulheres em Portugal neste programa com o genérico original de Mário Laginha, e
com dimensão digital em podcast a partir das plataformas habituais a partir desta terça-feira. São um programa com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão. Nós regressamos na próxima semana com outro tema em debate.